Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias estão presentes em quase todas as células eucarióticas, em plantas, animais, na maioria dos micro-organismos eucarióticos, não estando presentes em procariotos, uma vez que ela é uma organela membranosa. Assim como todas as outras organelas que nós já vimos, as mitocôndrias apresentam um papel bastante importante na fisiologia celular, uma vez que elas são as responsáveis pelo processo de respiração celular. As mitocôndrias apresentam formas distintas nas nossas células, podendo ter uma forma mais arredondada, como mitocôndrias de intestino, de células intestinais, ou apresentar uma forma mais cilíndrica, como a que está sendo demonstrada à esquerda de vocês, como em células pancreáticas. O número também é bastante variável e tem a ver muito com a atividade celular. Quanto maior a atividade celular, ou seja, quanto mais ativa metabolicamente for a célula, maior o número de mitocôndrias. Esse número pode variar de algumas dezenas, alguns 20, 25 mitocôndrias, ou até em torno de 10 mil ou até mais mitocôndrias. Células como as células musculares apresentam um número bastante grande, também os espermatozoides, enquanto a grande maioria das células apresenta em torno de 1.000 a 2.000 mitocôndrias. E existem células sem mitocôndrias, como é o caso das hemácias maduras, que apresentam o seu citoplasma com organelas, na sua grande maioria, ausentes. Bem, essas organelas elas também têm um tamanho diferenciado, variam em torno de 0,5 a 1 micron, tá? E são encontradas, como a gente falou, no citoplasma celular, associado ou não, próximo normalmente a regiões onde você necessita, onde a célula necessita maior aporte energético. Bem, as mitocôndrias, elas apresentam uma grande quantidade de características que permitiram identificá-las como possíveis bactérias primitivas. Elas são uma das organelas que estão relacionadas ao processo de endossimbiose durante o processo evolutivo. Elas apresentam características como o próprio tamanho e a forma muito parecidas às bactérias primitivas, e o interior das mitocôndrias é possível a gente observar um DNA. Esse DNA ele apresenta características também muito similares aos DNAs bacterianos, sendo um DNA circular, com pouquíssima quantidade de genes e sem regiões intergênicas palpáveis. A presença do DNA próprio permite que essa organela faça divisão binária, que é uma característica também comum às bactérias, além de ela estar relacionada especificamente à capacidade da célula de respirar. Bem, essas mitocôndrias, elas também estão localizadas, como eu falei, a regiões onde você tem uma necessidade maior de ATP. À direita, na letra A, você tem a posição dessas organelas no interior de células musculares, como é o caso da muscular cardíaca. Nessas, elas se localizam muito próximos às miofibrilas do sarcômero, disponibilizando então a energia necessária para que ocorra o processo de contração. E na letra B a gente consegue observar a localização dessas organelas nos espermatozoides. Nesses, eles se encontram na região que a gente conhecida como peça intermediária ou pescoço, ao redor do axonema do flagelo, que necessita um grande aporte energético para que ocorra o seu próprio movimento. Bem, como havia já comentado, além dessa capacidade de as mitocôndrias
sintetizarem ATP, elas são responsáveis pela respiração celular, sendo conhecidas como motor da célula. Elas também têm capacidade de produzir calor e elas atuam, têm um papel bastante importante na morte celular por apoptose. Além disso, elas contribuem com o seu DNA geneticamente por alguns genes e possibilitam essas organelas se duplicarem independente da duplicação celular. O conjunto de mitocôndrias dentro de uma célula é conhecido como condrioma. Alguns estudos mais recentes, eles apontam que, ao contrário do que a gente normalmente interpretava em relação à estrutura das mitocôndrias, elas não são organelas sozinhas ou separadas. É bem possível que elas formem uma rede, né, e não sejam mais, como a gente imaginou, isoladas. Então, existe uma comunicação, uma dinâmica entre essas mitocôndrias que permitem que elas desenvolvam um papel de motores celulares. Elas também apresentam uma característica bem interessante, porque elas são extremamente móveis e mudam constantemente de forma e posição. Em geral, elas utilizam o aporte de trilhas dos microtúbulos, do citoesqueleto, principalmente de microtúbulos, para se movimentarem ao longo do citoplasma. E esse movimento muitas vezes se faz necessário que haja também uma mudança na forma original para que se consiga se chegar na região celular onde elas... Bem, essas organelas, elas apresentam-se estruturalmente formadas por duas unidades de membranas, que são separadas por um espaço intermembranoso, cada qual com as suas funções e proteínas diferentes associadas à bicamada. Nessa primeira, a membrana mais externa é uma membrana lisa, enquanto que a membrana mais interna é formada por uma grande concentração do que a gente conhece como prolongamentos membranares, que dão origem às chamadas cristas mitocondriais. A quantidade de cristas mitocondriais está relacionada à ação da mitocôndria na obtenção de energia para a célula. Então, por exemplo, o número de cristas, como está comentado ali, é 3 vezes maior em uma mitocôndria de célula de músculo cardíaco do que uma mitocôndria de uma célula hepática, uma vez que você aumenta a área de superfície de obtenção de uma das partes do processo de respiração celular, que nós veremos mais adiante, que a gente chama de fosforilação oxidativa, que é a grande responsável pela produção em maior quantidade de ATP. Bem, o que a gente vê é que na membrana externa, ela é uma membrana mais fluida, ela é lipoproteica, como todas as outras membranas, entretanto, ela é composta basicamente de 50% de lipídios e 50% de proteínas. Dentre as proteínas que formam essa membrana, existem proteínas formadoras de canais, que são as chamadas porinas, que tornam essa membrana extremamente permeável. Além disso, nós temos uma grande concentração de enzimas envolvidas na síntese de lipídios mitocondriais e enzimas também conversoras de lipídios em substâncias que possam ser metabolizadas e possam ser, portanto, utilizadas no processo de obtenção de energia. Então, aqui você vai ter muitas enzimas relacionadas à beta-oxidação de ácidos graxos, que tornam acessível a acetilcoenzima A, que é uma dos componentes necessários dentro do ciclo de Krebs. Bem, essa membrana, ela permite, então, uma contínua troca de substâncias entre as mitocôndrias e o citoplasma e vice-versa. Ao contrário, a membrana interna, organizadora das cristas mitocondriais, ela, embora seja lipoproteica, ela tem como composição 80% de proteínas e aproximadamente 20% de lipídios. E dentro desses lipídios, desses fosfolipídios, um especial chamado de cardiolipina, que é um tipo de ácido linoleico, ele torna essa membrana extremamente impermeável. A presença de excesso de proteína já demonstra que o processo de
transporte através dessa membrana, ele é bem mais controlado do que no caso da membrana externa. Mas, além disso, a gente tem, então, a cardiolipina, que torna essa proteína bastante impermeável. Só entra o que é realmente necessário, ou sai o que é realmente necessário, e que normalmente está envolvido, como é o caso dos prótons, né, de H+, que estão envolvidos na própria obtenção de ATP. Então, nós temos no interior dessas cristas mitocondriais proteínas, como é o caso do translocador de ADP-ATP, que é esse denominado ANT, que catalisa a troca de ADP citosólico por ATP matricial, e também um complexo enzimático de ATP sintetase, além das proteínas que fazem o transporte de metabólitos entre um ambiente e outro. Entre a membrana interna e a membrana externa, existe, então, esse espaço intermembranoso, e no interior da segunda membrana, da membrana interna, a gente, então, encontra a chamada matriz mitocondrial. Bem, dentro desse espaço da matriz mitocondrial, você tem uma grande concentração de enzimas, principalmente relacionadas à oxidação de piruvato e do ácido lático, do ciclo de ácido cítrico, ou que a gente chama popularmente como ciclo de Krebs. No interior da matriz também são encontrados ribossomos mitocondriais, RNAs transportadores e cópias idênticas do DNA mitocondrial, que, como eu havia comentado anteriormente, é um DNA muito similar ao DNA bacteriano, ele é um DNA circular. Tá? Na matriz mitocondrial também é encontrado material proteico de alta densidade, que tem uma afinidade muito grande a fosfatos de cálcio e magnésio, e que formam, e que é possível, a partir da presença deles, em microscopia eletrônica, observarmos a formação de grânulos densos. Bem, essas são eletromicrografias de células de intestino delgado, mostrando, então, as mitocôndrias. Aqui a gente consegue observar a presença das duas membranas, a membrana externa lisa e a membrana interna formadora de cristas mitocondriais. Da mesma forma, se consegue observar nas células intestinais, que são reconhecidas pela presença das microvilosidades aqui, né? Como eu havia comentado, mitocôndrias um pouco mais arredondadas, também mostrando essa presença da membrana externa mais lisa e a presença das cristas mitocondriais. Bem, outra característica extremamente importante que está relacionado a essa organela é a capacidade dessas organelas se dividirem, se aumentarem em número de acordo com a necessidade celular. Então, essas mitocôndrias, elas sempre se originam por fissão ou por divisão binária de outras pré-existentes, assim como também é possível de ocorrer um processo de fusão entre duas mitocôndrias para diminuição no número de mitocôndrias nas células. Essas células, elas possuem, então, um número que esses dois processos é variável, e eles mantêm o número sempre estável de mitocôndria por célula. Se houver necessidade, aumenta seu número. Se fizer diminuir, faça fusão, né? E se houver necessidade de diminuir ou não houver mais tanta necessidade mitocondrial, se faz fusão mitocondrial. Então, aqui a gente consegue observar, lembrando que esse processo só é possível graças à presença do DNA mitocondrial, que em humanos tem em torno de 16.569 pares de nucleotídeos, em torno de 37 genes. Esses genes são relacionados às proteínas mitocondriais, normalmente necessárias para o processo de respiração celular. Agora, a RNA polimerase mitocondrial, a proteínas ribossomais e todas as enzimas do ciclo do ácido cítrico normalmente são produzidas a partir de genes nucleares. Então, essas proteínas, elas são exportadas via porinas da membrana externa e posteriormente chegam à matriz mitocondrial. Bem, no lado mais direito, a gente vê uma eletromicrografia mostrando o momento desse processo de fissão ou de origem de duas mitocôndrias. Bem, a grande função das mitocôndrias é sem dúvida nenhuma
a serem responsáveis pela respiração celular. E agora, entretanto, é interessante que a gente entenda o que é a respiração celular. A respiração celular, ela é diferenciada da nossa respiração. Na nossa respiração, a gente tem o processo de inspirar, né, de entrada de oxigênio, e de expirar, que seria a saída de gás carbônico. Então, esses dois gases, na verdade, eles estão relacionados ao processo de respiração celular. A respiração celular, ela vai acontecer devido à necessidade que todas as células eucarióticas apresentam, principalmente, né, todas as células sim, mas as eucarióticas que apresentam mitocôndria, necessitam de energia. Então, a respiração celular, ela é feita para formar energia. E para que se consiga essa energia, as células, elas utilizam uma oxidação gradual, uma combustão controlada, que é o que a gente chama de respiração celular. O que é oxidado? Substâncias ou macromoléculas orgânicas, como os carboidratos, que são os principais componentes utilizados nesse processo de respiração celular. Entre os carboidratos, sem dúvida nenhuma, a glicose, e também ácidos graxos, lipídios e proteínas. Então, esse é um processo, na verdade, que é complementar à fotossíntese. Por que complementar? Porque enquanto a fotossíntese, ela é a responsável por gerar esses componentes metabólicos ricos em energia, como é o caso da glicose, na respiração celular você tem esse processo de oxidação, de quebra desses componentes para que ocorra essa energia para a célula. Então, a respiração celular nada mais é do que a liberação de energia, que é dada a partir da oxidação e quebra da glicose, que é a principal molécula geradora de energia na célula. E isso é feito, esse processo de oxidação, por dois grandes processos, que a gente chama de desidrogenação, que, como o próprio nome está sugerindo, envolve a retirada de moléculas de água, e essa desidrogenação, ela é feita a partir de duas moléculas, o NAD e o FAD, que estão presentes no interior das mitocôndrias e também no ambiente citoplasmático. E além da desidrogenação, para se fazer quebra da molécula de glicose, é necessário também um processo de descarboxilação. A descarboxilação, como o nome também sugere, é essa retirada de CO2, de gás carbônico da molécula. Fazendo isso, retirando o hidrogênio e gás carbônico, né, carbono e oxigênio, nós temos a quebra, e com a quebra, a liberação da energia que foi utilizada para a obtenção. Então, a respiração celular, ela é feita em etapas, uma vez que nós temos uma grande concentração energética numa molécula de glicose. Essas moléculas maiores, nessa primeira etapa, são 3 etapas especificamente. Nessa primeira etapa, essas moléculas vão sofrer quebras nessa estrutura molecular até se tornar unidades menores. Posteriormente, você tem um processo que a gente chama de glicólise, onde você tem essas moléculas de glicose sendo degradadas a unidades mais simples. E uma terceira etapa, que é o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, que está associado à chamada fosforilação oxidativa. A presença dessas etapas, ela demanda uma formação e uma liberação de elétrons de alta energia. Num primeiro momento, a glicose, ela é assim transformada ou quebrada em moléculas do que a gente chama de piruvato. Essas moléculas nutrientes estão no citosol e elas são provenientes do processo de alimentação, tanto o carboidrato como o lipídios. Os carboidratos sendo nessa primeira etapa então convertidos à glicose, e a glicose sendo convertida a moléculas de piruvato, e os lipídios sendo convertidos a ácidos graxos. Além desses nutrientes, é necessária também a presença de oxigênio.
O oxigênio, assim como o piruvato e ácidos graxos, entram então para o interior da matriz mitocondrial e lá vão ser convertidos a acetilcoenzima A, que é o primeiro componente, o componente necessário para ser metabolizado dentro do ciclo de ácido cítrico. Nesse ciclo, você tem a redução do NAD a NADH e do FAD a FADH2, né, e posteriormente, nesse ciclo, você tem liberação de gás carbônico, que vai ser liberado para o citosol e dicitosol para o ambiente, para a matriz extracelular, e desse vai ser eliminado na nossa expiração, assim como o NAD e FAD vão ser transferidos para a região de matriz, de membrana interna ou das cristas mitocondriais, e lá eles vão liberar os seus elétrons para serem transferidos ao longo da cadeia transportadora, nessa membrana, até o oxigênio. Quando isso ocorre, você tem a formação, essa ligação dos íons, dos elétrons ao oxigênio, formando moléculas de água. E esse transporte de elétrons também gera um gradiente de prótons, como está sendo demonstrado aqui no desenho. Esse gradiente de prótons, através da membrana interna, vai ser utilizado para promover a produção de ATP a partir das ATP sintases, também presentes nas cristas mitocondriais. E a partir dessa organização, você também então tem a grande formação, principalmente do ATP, que posteriormente também é encaminhado para o ambiente citosólico, onde pode ser utilizado. Bem, de uma maneira mais simplista, as etapas que são observadas aqui da glicólise, que é a primeira etapa desse processo de respiração celular, com a quebra da glicose em moléculas de aváro, posteriormente a adição dessa molécula à acetilcoenzima A, dando origem então à possibilidade de formação do chamado ciclo de Krebs, com a organização também de molécula de ATP, dos NADs e de liberação de gás carbônico, e por último, na região de membranas, a transferência de elétrons, né, a partir da cadeia fosforilativa. O NAD e o FAD liberam então seus elétrons, que são encaminhados por um complexo enzimático, entre as enzimas que fazem o transporte de elétrons, a gente tem a ubiquinona e o citocromo C, que servem como carreadores móveis para esse transporte de elétrons, até que ele chegue a complexo citocromo oxidase, que é o grande responsável por fazer essa junção dos elétrons com as moléculas para obtenção da água. E é nesse espaço, nessa última etapa, onde o oxigênio vai ser reduzido ao receber os elétrons, que se forma a maior concentração de ATPs. Então, isso é mais bioquímica, provavelmente vocês já estudaram isso ou irão estudar, né? Mas nós temos, com o processo de respiração, um saldo final de 38 ATPs. Para quem não tem ideia, cada ATP ele tem a capacidade de gerar 8.000 calorias, ou seja, nós temos um saldo de 304.000 calorias. E para quem não entendeu por que isso é feito em etapas, né, lembrar que uma caloria é a quantidade de calor suficiente para ampliar ou para aumentar 1 grau na temperatura da água. Então, você imagina que uma molécula de glicose, só uma, tem capacidade de produzir 304.000 calorias. Então, se houvesse uma quebra rápida, né, das moléculas de glicose, nós simplesmente faríamos uma incineração celular aí e, consequentemente, uma incineração corporal ao liberar a concentração de energia utilizada para a obtenção de uma molécula de glicose. Isso que a molécula de glicose, ela é mais facilmente quebrada, mas não é a que mais tem energia, né? As moléculas com maior
carga energética, sem dúvida nenhuma, são os ácidos graxos e as proteínas também. Bem, as células, elas fazem esse processo de respiração celular sempre que elas possuem os componentes necessários para isso, ou seja, elas apresentam a macromolécula, seja ela carboidrato, ácido graxo ou mesmo proteína em alguns casos, e o oxigênio. E tenha espaço para isso. Entretanto, em alguns momentos, algumas células não conseguem fazer todo esse processo de quebra e precisam de formação de ATP muito mais rápido. Então, é muito comum acontecer duas possibilidades aí, né? Numa situação em que você não tem oxigênio, por exemplo, numa situação de aerobiose, você tem a glicose só sendo quebrada em piruvato. Constantemente, nesse você tem liberação de gás carbônico e água e com a formação de pouquíssima concentração de ATP, né? É muito comum em bactérias, em micro-organismos, entre eles principalmente as bactérias. Já em outra situação, também a gente tem nesse processo de anaerobiose a formação a partir do piruvato, do etanol ou do ácido lático ou lactato. O piruvato, quando ele é descarboxilado, ou seja, ele perde gás carbônico, ele vira etanol, e quando ele é reduzido, ele recebe elétrons, ele é convertido em lactato. Esse processo é chamado de fermentação. A fermentação alcoólica é muito comum em fungos e em bactérias, e a fermentação lática também é comum em bactérias, como é o caso das bactérias produtoras dos iogurtes, mas também é comum nas nossas células musculares, quando a gente entra na aerobiose. Bem, além do processo de respiração celular, como eu havia comentado, as mitocôndrias, elas estão associadas ao processo de apoptose, que é uma morte celular programada, que é como se diz aí, a célula comete suicídio. Então, as mitocôndrias auxiliam nesse processo. A apoptose, ela acontece de maneira natural e, em geral, ela está associada a características fisiológicas do organismo. Essa morte, ela permite que as células elas sejam recicladas a partir da fagocitose das células que morrer. Bem, existe uma diferença entre apoptose e necrose, que nós vamos estudar um pouquinho com maior propriedade daqui a algumas semanas, mas de uma forma bem simplista, a apoptose é uma morte, como é uma morte programada, é uma morte sem maiores problemas, digamos assim. A célula vai morrendo aos poucos. Ela normalmente são células individuais dentro do tecido que são induzidas a morrer, e elas vão formando pequenas bolhas de membrana. É um processo ativo, demanda gasto de energia e demora horas, e a partir da formação essas bolhas vão sendo liberadas, vão sendo soltas, como está demonstrando aqui no B. Essas bolhas das células, elas vão sendo fagocitadas por, normalmente, macrófagos teciduais, sem maior escarcéu. Essa morte não vai provocar o que a gente chama de um processo inflamatório. Já no processo que a gente chama de necrose, a necrose normalmente ela ocorre por um grupo de células e é provocada por um dano no tecido ou uma doença que causa ruptura de membranas. E quando ocorre a ruptura, como está sendo demonstrado aqui nessa figura na letra A, você tem extravasamento do conteúdo celular. E esse extravasamento normalmente está associado a danos nas células vizinhas. E isso leva a um estado de alerta do corpo, provocando um processo inflamatório. Tá? Então, a gente tem essa diferença. As mitocôndrias, elas estão associadas ao processo apoptótico. A necrose normalmente está relacionado aos lisossomos. Bem, a apoptose, ela é organizada, ela é controlada por um conjunto de genes de uma família que a gente chama de BCL. Nessa família você tem proteínas que são pró-apoptóticas
e que são, uma vez ocorrendo um estímulo de morte celular, elas são então expressas e as proteínas resultantes desses genes pró-apoptóticos, eles são inseridos na membrana mitocondrial e uma vez ocorrendo isso, eles estimulam uma liberação do citocromo C das cristas mitocondriais no interior das mitocôndrias pro exterior, pro citoplasma. Esse citocromo C liberado no citoplasma, por sua vez, vai ativar uma outra proteína chamada APAF, que por sua vez está associada à ativação de proteínas chamadas caspases. As caspases, elas são proteases, o que significa o quê? Elas têm capacidade de quebrar proteínas. Então, uma vez ocorrendo a ativação de caspase, é muito comum a gente observar a formação de uma estrutura chamada apoptossomo. O apoptossomo é uma estrutura proteica formada por várias dessas caspases que tem capacidade de clivar proteínas e o próprio DNA celular. Então, com a clivagem dessas proteínas do DNA, você tem a formação aos poucos dessas bolhas membranosas que podem ser liberadas e podem, então, aos poucos, a célula vai se desmanchando, tá? Então, aqui a gente vê, nesse novo slide, alguns dessas proteínas originárias dos genes da família BCL2, que são pró-apoptóticas, entre elas as que são responsáveis pela formação desses canais Bax-Bak, que são como se fossem porinas e que vão permitir a liberação do citocromo C da parede das membranas internas para o interior do citoplasma. E lá, então, o citocromo C é o grande responsável por se associar a essas proteínas que são chamadas de APAF, que são essas aqui, e que, por sua vez, são responsáveis por ativar formação de apoptossoma, que ativam outras caspases, como as caspases 3 e a caspase 9, que são caspases que a gente chama efetoras, nesse processo de morte celular. Tá? Aqui você tem uma micrografia desse apoptossomo aqui, que é capaz, então, de fazer recrutamento e ativação de caspases, que são chamadas